Bom, pessoal, até 3, 4 minutos atrás, a ideia desse vídeo aqui seria falar que, apesar da vitória, o placar era ruim, porque tava só 1-0, e aí na altitude a coisa ia ficar meio estranha pro Flamengo. Mas aí Deus não quis fazer eu ficar feliz, não. O Flamengo ganha de 2, eu não torço pro time, eu não torço pro Flamengo, você já deve saber disso, mas caso não sabe, tá sabendo agora, eu torço pro Vasco, mas vou tentar comentar aqui de forma imparcial, tirando o clubismo de lado. Será que não consegue? Dá uma olhadinha aí. Bom, vamos lá, o time do Adenor Bach, a.k.a. Tite, veio dessa forma aqui. Eu acho que a principal novidade é o Varela no time titular. Varela não vem jogando, vem o Wesley. Só que hoje o Wesley começa no banco e muito provavelmente por causa da negociação, que inclusive é um negócio que a gente tem que conversar aqui. O Flamengo tá prestes a vender o Wesley por 100 milhões de reais. Assim, gente, nem querendo tirar o menino pra merda, tá ligado? Vocês que torcem pro time conhecem ele melhor do que eu que sou Vasco, mas do pouco que eu conheço, não gostaria de conhecer muita coisa, não. O Wesley, vamos combinar aqui que não é lá o Cafu, não é lá um grande lateral, não é nada disso, mas ele vai ser vendido por um preço recorde, inclusive mais caro que o Cafu na época. O Wesley tá pra se tornar o lateral mais caro da história. Isso, é claro que tem muito a ver com a inflação no futebol. Se você for olhar hoje, tipo assim, pô, é um absurdo o Wesley ser o lateral mais caro, não tem lógica. Aí você olha, não, mas peraí, quem que é o atual mais caro? Pô, é o Renan Lodge. Então, assim, tem mais a ver com a inflação do futebol do que com o Wesley em si. Enfim, de qualquer forma, brincadeiras à parte, é uma baita venda do Flamengo. Você conseguir vender um jogador que não é o Vinícius Júnior, que não é o Paquetá, que não é o Estevão, você vender o Wesley por um preço desses, mostra muito da competência do time do Flamengo, tá ligado? E aí, em contraponto a isso, enquanto o Flamengo tem um elenco até bom demais da conta, o que tem do lado do Bolívar? Você tem o Fábio Gomes, ex-Vasco da Gama, sim, tinha um jogador hoje, titular do Bolívar, que é ex-Vasco, que inclusive tem incríveis um gol, é esse aqui, ele tem um gol no Vasco, que é um gol importante e tal, mas assim, zero saudade apesar do gol importante, tá ligado? Então assim, o time do Bolívar, cara, ele joga na força da amizade, ou melhor, na força da altitude, porque olhando o elenco, é um time que é pavoroso, a verdade é essa, só tá nas oitavas, só tá na Libertadores, para começo de conversa, porque a altitude joga a favor deles. É um elenco bem mais ou menos, para falar o mínimo, e aí, mesmo sendo um elenco mais ou menos, o Flamengo começou tendo uma certa dificuldade, e aí a gente pode questionar aqui ou não o Tite, mas antes da gente chegar neste questionamento, o jogo começa com este lance aqui, que é quase gol do Flamengo, o goleiro defende, a bola rebate, e aqui em cima da linha tira ali um quase gol aos 14 minutos. O Flamengo começa tendo chances, mas assim, se você não tiver nem chances, você tá morto, tá ligado? O normal é que tenha mesmo, eu acho que tava até criando pouco demais. O Flamengo, tipo assim, ele não chega a sofrer tanto no jogo, mas o normal é isso. E assim, se por acaso esse aqui é o primeiro vídeo que você tá vendo meu falando de Flamengo, talvez você tá vendo o tom do que eu tô falando aqui, você tá falando tipo, caralho, vascaíno falando merda. Mas não, eu acho que realmente o time do Bolívar é bem limitado, tá ligado? Então assim, é normal que o time do Flamengo dominasse o jogo, atacasse mais, e eu acho até que atacou pouco, entendendo o contexto da situação. Comenta aqui se você discorda de mim. Na sequência, gol do Luiz Araújo, que durante muito tempo foi muito questionado, muito criticado, mas hoje, num domínio ajeitado no peito, belo passe do Pedro, ele sai cara a cara e faz o primeiro gol do Flamengo, tá aqui comemorando. Como eu falei, o Luiz Araújo, cara, ele é banco na maioria das vezes, e hoje só não foi por causa do Cebolinha, que acabou de voltar e do mesmo jeito que veio, já foi. Cebolinha tá fora do resto do ano, e aí é aquilo que eu tava falando com vocês, eu acho que o elenco do Flamengo é muito bom. Você ter no Luiz Araújo um cara que durante muito tempo foi criticado, cara, comparando com o meu time, eu tenho que agradecer às vezes pelo David, o DVD, que é bem ruim, mas às vezes contribui com alguma coisa ou outra, tá ligado? E eu tenho que agradecer porque tem gente que é pior do que o David no Vasco. Em contraponto, no Flamengo você tem ali o Luiz Araújo, que às vezes faz umas coisas meio sem pé, sem cabeça mesmo, mas muitas vezes faz gol bonito. Hoje, não é lá, nossa, que gol maravilhoso, mas é um gol importante. E aí, eu acho que sobre o Luiz Araújo é isso. É um cara que, assim, se isso aqui é um nível fraco do Flamengo, caramba, é um time realmente interessante. No mais, quem deu o passe, este sim, não tem nada que ser criticado, não. Gente, como joga a bola o Pedro, como eu queria um desse, tá ligado? Se bem que o Verratti é muito bom também, acho que tem mais posição que o Vasco precisa. Mas, se não precisa no Vasco, precisa na seleção brasileira. Tá aí para acontecer a convocação, não sei se vai ser amanhã ou no final de semana, a CBF ainda não divulgou, só se sabe que é agora, e ao que parece
vai ter mais jogadores daqui do Brasil, jogadores que jogam no Brasileirão, sendo convocados. E aí eu acho que o nome do Pedro era praticamente certeza, só que ele machucou. Mas antes de falar da lesão, se a lesão não for séria, precisa ter ele na lista do Dorival. Eu acho que assim, com todo respeito a, sei lá, Evanilson, não tem como você ficar convocando, forçando um cara lá do quinto dos infernos, com todo respeito, e não trazer o Pedro, que tá aqui na cara de todo mundo, que todo mundo já conhece e que todo mundo sabe que é muito bom. O Pedro tem jogado bola bem, não é de hoje, não é dessa semana, não é desse mês. E não é nem desse ano, tá ligado? É muito bom jogador, é o melhor atacante do Brasil, e eu falo isso tendo no meu time um atacante muito bom, que não é brasileiro, mas atua aqui no país, mas mesmo assim o Pedro ainda é melhor, até por causa da idade também. Assim, baita atacante, tudo pronto, tudo perfeito para ele ser convocado pelo Dorival, só que aí sentiu. Sente o Pedro, sai na mesma hora, era um lance bonito que ele ia fazendo, porque ele dá um drible da vaca, ia pegar do outro lado, chegou a pegar, mas na mesma hora que pegou, sentiu, e é aquele tipo de lesão que normalmente preocupa, porque é o tipo de lesão sozinho. Esse tipo de coisa acaba sendo mais grave na maior parte das vezes do que lesão de pancada. Pancada muitas das vezes é mais feio você ver ali, mas costuma o cara, tipo, ficar 30 segundinhos caído, levanta rápido. Quando sente sozinho, às vezes a coisa é mais séria. Vamos ver se é o caso dele, se é algo sério mesmo. Se for, aí tem que ser descartado da seleção brasileira, vai desfalcar o Flamengo, com todo respeito. Eu me importo mais com a seleção do que com o Flamengo, tá ligado? Mas enfim, vamos ver qual é que vai ser da dele. E aí, na ausência dele, vem o Gabigol, ou melhor, Gabi, porque gol tá faltando. Cara, o que acontece com o Gabigol? E eu falo isso com todo respeito, eu não tô falando aqui porque eu torço pra rival, tá ligado? Assim, eu entendo e respeito e admiro a história de tudo que ele construiu no Flamengo. É indiscutível o tamanho desse cara, principalmente quando a gente tá falando de Libertadores, é gigante, é 3 finais de Libertadores, nas 3 ele meteu gol, 2 ele foi campeão, uma ele não foi campeão, mas meteu o gol mesmo assim, e assim, a de 19 principalmente, pô, é mágico aquilo dali, do mesmo jeito que eu senti raiva, eu imagino que a felicidade de vocês foi sentida, então deve ter sido uma baita de uma felicidade. Dito tudo isso, cadê o Gabigol, mano? O que acontece? Que isso? O cara tá caminhando pra virar o Luan Guilherme? Esqueceu como é que joga bola? É o Lucas Lima? Assim, é realmente impressionante. O Gabigol não joga bola, a bola joga o Gabigol. O cara tá apanhando do futebol. Assim, eu não sei se vocês concordam com tudo isso aqui que eu tô falando, e se não concordar, comenta aqui, mas eu acho que a gente pode entrar em acordo nessa aqui, né? O homem tá apanhando da bola. Dito isso aí, rapaziada, termina o primeiro tempo 1-0 pro Flamengo, um placar que não era bom, porque assim, na altitude, no jogo da volta, poderia complicar as coisas, então até esse momento aqui, eu acho que o próprio Bolívar estava satisfeito. A gente vai ver durante, principalmente ali, da metade do segundo tempo à frente, o Bolívar fazendo cera. Então assim, os jogadores se jogavam no chão, algumas vezes com necessidade, outras nem tanto, o pessoal estava valorizando ali quando tinha tiro de meta, sem pressa para cobrar, e assim, é até engraçado você ver um time fazendo cera quando tá perdendo. Só que essa derrota curta aqui de 1-0 era quase que uma vitória, tá ligado? O Bolívar, eu acho que entende o seu tamanho na escala do futebol atual, e assim, é um time que não dá para querer ganhar do Flamengo dentro do Maracanã. Só que esse 1-0 possibilitava ele sonhar no jogo de volta. Então tava ali, pelo que parece, eles estavam satisfeitos. Só que aí, no segundo tempo, o Flamengo volta atacando, e aqui, cara, você tem o Gabigol perdendo essa chance aqui, que acabou que depois estava impedida, e tem até aqui o lance, olha só, ele sai cara a cara com o goleiro, vai chutar, chuta em cima do goleiro, cara, é aquilo que eu tô falando, é inacreditável o que vem acontecendo com esse mano, tá ligado? O cara, assim, saiu de um ídolo incontestável, provavelmente atrás só do Zico, pra virar um cara cheio de polêmica, com muito pouco futebol, parece até tá meio inchado se você olha pra ele. Não dá pra entender o que acontece com o Gabigol. Não dá pra entender, é realmente assim, um declínio muito maluco. Você, aqui eu gostaria de perguntar, você, torcedor do Flamengo, você ainda acredita nele dando a volta por cima? Ou a essa altura você acha que é melhor ele caçar outros rumos pra não terminar de sujar a história dele com o clube? Comenta aqui, eu gostaria de saber a opinião de vocês. Depois, pessoal, a gente tem o Luka Modric, também conhecido como Ayrton Lucas, dando passe de 3 dedos ali pro Carlinhos parar no goleiro, e aqui o pessoal até começa a brincar que fica bolado, porque todo goleiro vira o Buffon contra o Flamengo. O Lupin, esqueci o nome do goleiro agora, mas o goleiro do Bolívar fez um bom jogo, tava fechando ali tudo que vinha, ou quase tudo, tá ligado? O Ayrton Lucas mais uma vez jogando muito bem, o Flamengo perdeu, assim como perdeu o Cebolinha, também perdeu o Vinha, mas é aquilo, o elenco é tão bom que ou você joga com o Ayrton Lucas, ou você joga com o Vinha. Poucos times aqui na América Latina têm tamanha disponibilidade de talento, tá ligado? E aí,
Depois tem a chance que é provavelmente a principal do Bolívar no segundo tempo. No primeiro teve uma que a bola bateu no travessão, eu não lembro agora se o Rossi chegou a defender ou não, mas que foi uma boa chance também. E aí no segundo tempo teve essa bola aqui que veio no travessão. Neste momento aqui era a chance assim, do Bolívar sair com a goleada de 1-1. Porque assim, se 1-0 não estava ruim pro time boliviano, 1-1 era goleada para eles. 1-1 eles iam voltar para casa, mas aqui ó, com um sorriso de orelha a orelha. Mas a bola bate no travessão, ela não entra. Talvez eu tenha gritado de raiva aqui no momento, hein? Talvez, não tô afirmando nada. Enfim, bate no travessão. E aí, cara, o futebol tem as suas leis, né? Tem a lei do ex e tem a lei do quem não faz. Quem não faz, amigo, quem não faz, toma. Léo Pereira, zagueiro, cruzamento dentro da área, escanteio, vai no gol e o goleiro aceita, gol de cabeça e ele sai aqui comemorando. Ele que teve um começo de ano muito bom, depois deu uma leve desandada e agora tenta voltar aí ao seu melhor nível, faz o gol e esse 2-0... Esse 2-0 já fica mais da hora pro Flamengo. Ainda é um placar menor, pelo menos na minha opinião, né? Tudo que eu tô falando aqui é minha opinião. E tudo bem se você discordar. Mas assim, ainda é um placar curto. O próprio Flamengo já tinha vencido esse ano o Bolívar de 4-0 também no Maracanã. Então assim, tem prova do próprio time mostrando que dava para fazer mais, tá ligado? Só que desse 2 por 1-0 tem uma grande diferença. Para eles virarem e aí precisariam de 3 gols de diferença, já é bem mais difícil. Então assim, não é o placar ideal. Eu acho que o torcedor gostaria de ter visto um placar melhor e principalmente um futebol melhor, porque o Flamengo não jogou bem. Inclusive, aí a gente tem que discutir o Tite, porque esse time, apesar de muito bom no papel, oscila demais. Eu acho que esse é o principal ponto de crítica a ser feito sobre o Flamengo do Tite, mas apesar de existir brechas para algumas críticas, ganha de 2-0. E aí, ainda tem um mundo onde o Bolívar consiga talvez causar algum problema, tá ligado? Vamos lembrar que ano passado o Flamengo ganhou de 1-0 na ida contra o Olímpia e depois perdeu lá de 3-1, ou seja, 2 gols de diferença. Então, se o Bolívar consegue repetir isso, ele leva para os pênaltis, por exemplo. Ele não classifica de automático, mas ele leva para os pênaltis. E aí, assim, eu acho que levar para os pênaltis Flamengo-Bolívar é muito vantajoso no Bolívar, porque querendo ou não, por mais que pênalti não seja 100% sorte, normalmente pênalti é mais agradável pro time ruim, porque o time bom, com a bola rolando, ele tem mais chance de mostrar que é bom, enquanto os pênaltis, novamente, por mais que não seja 100% sorte, tem um pouquinho de sorte, tá ligado? Tem mais sorte do que o jogo rolando. Então assim, ainda tem brecha, mas esse 2-0 ele pesa um pouquinho mais, e aí deixa eu até ver o que eu separei demais aqui. O Gabigol também machucou, e aí a gente não sabe também se é algo sério, se talvez o dele é mais de boa e o do Pedro é mais pesado, ou o contrário, enfim, mas machucou. O Flamengo até terminou o jogo com 1 a menos, e aqui tem até o placar da ida ano passado, foi nas oitavas, não foi? Foi oitavas, tá até escrito aqui, contra o Olímpia, onde o Flamengo dentro de casa tinha ganhado de 1-0 e depois perdeu de 3-1, quase que ele repete essa dose de ganhar de novo de 1-0, só que foi 2, o Olímpia é um time melhor do que o Bolívar, só que o Bolívar tem altitude. Eu gostaria de saber de você, torcedor que assistiu até aqui, você tá tranquilo com a classificação ou você acha que ainda corre risco? Eu, na minha opinião, eu acho que é um risco pequeno, existe ainda a chance do Bolívar arrumar alguma gracinha, mas é pequeno. Se fosse 1-0, aí eu particularmente já estaria um pouco mais empolgado para essa partida de volta, tá ligado? Mas existe uma chance, pequena, mas existe. E você, o que você acha? Comenta aqui, e se eu falei alguma besteira, pode comentar também, numa boa a gente pode trocar uma ideia. Eu sou o Josão, obrigado por assistir.